eu acho que a gente já pode começar. Vamos começar com a leitura bíblica e depois a gente vai fazer aquela explanação dos versículos, a explanação do que o texto, do que o Espírito Santo quer falar conosco através desse texto, tá bom? Vamos começar a leitura, como eu já falei, mas não custa repetir. O texto de hoje ele está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, do versículo 3 ao 11. Começar a leitura. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque com as aflições de Cristo, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a nossa consolação e salvação, ou, se somos consolados, para a vossa consolação e salvação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, e em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Amém? Vamos fazer uma breve oração, agradecer por esse momento. Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua misericórdia ter se renovado em mais esse dia. Obrigado por termos um livre acesso à Tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, por podermos lê-la de maneira pública. Obrigado, Senhor, por poder compartilhar com os nossos irmãos. Abençoe a vida de cada um que está assistindo e que virá assistir, Deus. Abençoe também as nossas vidas em relação ao entendimento do texto, Pai. Abençoe também a Vânia, que me ajudou nessa lição, e que o Senhor, o Espírito Santo, use-me, Senhor, para falar o que Tu queres, que não seja eu, que seja Tu. Em nome de Jesus, amém. Como eu falei, nesse estudo especial, eu vou contar com a ajuda da minha esposa, porque ele vai ser baseado em uma pregação, uma breve pregação que ela fez quando teve a oportunidade em uma igreja de uma amiga dela. E o texto é um texto que ele vai bem no sentido do que esses versículos querem dizer, e vai também de encontro ao que temos passado por esses dias. Então, o título do texto é O Consolo Divino. E aí, o que acontece? Esse texto, no geral, Paulo está abrindo essa carta, exortando os irmãos e fazendo uma comparação, mostrando que ele passou por tribulações, e essas tribulações, no entanto, elas nos servem para fortalecer nossa fé, fortalecer nossa confiança e nossa dependência em Cristo. Não há um consolo real e durável fora do Evangelho, porque todo consolo que a gente tem fora do Evangelho é algo momentâneo, é algo que se esvai, é algo que acaba muito rápido, é uma empolgação, é uma alegria. A verdadeira alegria e felicidade vem da esperança vindoura, vem de Cristo, e não das nossas ações ou das nossas obras. Se temos problemas no mundo, temos paz em Deus. O conforto de Deus é algo contínuo em nossas vidas.
Antes de sermos instrumentos para consolar, Deus tem conosco provas e dificuldades, para que nós possamos dar valor ao consolo, porque afinal de contas só tem consolo quem está aflito. O consolo de Deus não para nós que somos carnais, somos consolados para consolar, somos abençoados para consolar. Ou seja, sem as aflições, nós vivemos num marasmo. Não é que seja bom sofrer, mas às vezes se faz necessário. A gente tem tirado lição desses dias. Quantas pessoas, como já foi dito muitas vezes aqui, têm voltado ao culto doméstico, têm se voltado mais à leitura. Então a gente começa a dar valor àquilo que nós tínhamos, àquela liberdade que nós tínhamos, e que a gente começa a ver como nós aproveitávamos mal o tempo. E o consolo de Deus não é só para nós, mas também ele serve para que nós possamos consolar os outros, abençoar. Somos abençoados para abençoar. Não é uma coisa da gente reter, não é uma coisa egoísta o amor de Deus, o consolo de Deus e a graça de Deus. Nós, afinal de contas, somos corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós temos que dar testemunho e fazer as obras dele. A tribulação, ela produz experiência com Deus. Vamos dar uma lida aqui em Romanos 5, do versículo 3 ao 5, que diz assim a palavra do Senhor. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu queria chamar a atenção aqui no versículo 5, que diz que a esperança não traz confusão, e aí esse termo no original que foi traduzido nessa aqui como confusão, ele também pode ser traduzido como vergonha. Por exemplo, na King James 1611 ele é traduzido dessa forma, aí o texto fica: não nos envergonha. É uma experiência, é uma esperança que não nos envergonha. Em qual sentido? De que ela não falha. Ela é uma esperança parecida, extrapolando com aquela de Elias lá contra os profetas de Baal. Elias sabia que o Deus dele, que o Deus Jeová, iria fazer com que aquelas ofertas fossem consumidas, ao contrário dos profetas de Baal. Então, aquela tribulação, aquilo tudo, ele não fez vergonha a Elias, e assim como Deus também, no seu momento certo, ele atende aquilo que nós pedimos, desde que seja para a glória de Deus, que se esteja de acordo com os planos dele. A tendência é nos encolhermos, mas devemos perguntar sempre: qual o propósito dessa tribulação? Por que Deus permite que passemos por certos momentos de dor, de dificuldade? O que podemos tirar disso? Qual lição? Aonde a gente errou? O que a gente precisa olhar para trás? Em que a gente precisa se consertar? Seja com Deus, seja com outra pessoa. O que a gente precisa melhorar na nossa vida? Então a gente precisa fazer reflexão disso, e não apenas lamentar. O lamento, às vezes, até faz parte do ciclo da aprovação. Mas a gente não pode ficar apenas dele, porque senão a gente não vai para a solução. Quando somos consolados, produzimos nas pessoas uma esperança de consolação. Os crentes mais consagrados estão sujeitos às provas mais desesperadoras. Isso aí não é muito dito, né? Infelizmente, na maioria das igrejas de hoje em dia, onde se prega só o evangelho da vitória e tal. Mas, biblicamente, é difícil você defender esse tipo de coisa, você arrumar argumento, você arrumar base. E a gente pode lembrar dos apóstolos, de que, tirando João, todos eles tiveram mortes traumáticas, mortes violentas, mortes doloridas, e o próprio Cristo crucificado. Então, a gente vê que os crentes, realmente, aqueles que são mais seguidores, aqueles que
perseguem mais a palavra, que eles procuram seguir, são esses que têm as provas mais fortes. Mas isso no final das contas é bom. Percebam, a gente pode perceber que Paulo ele não se detém em explicar a origem da tribulação. A tribulação simplesmente existe. Ele não procura uma causa, uma origem, um culpado disso. Ele diz que ela existe, que é algo que a gente tem que lidar com ela. Ele parte do fato que elas nos vêm e que focamos em nós mesmos e não naquele que ressuscita os mortos. Isso ficou bem claro aqui já para o final, no versículo 9. Então, Paulo ele sabe que é um problema, que a gente hoje, ele também sabia, mas que não trata nessa carta, mas que hoje a gente vê que isso é consequência do pecado, é consequência do mundo caído que nós vivemos, mesmo com Cristo já tido ressuscitado, a gente ainda sofre com isso. Então, tudo isso, toda essa parte ruim, toda essa tribulação, as dificuldades, dores, doenças, como até nós vimos no nosso primeiro estudo, são consequências disso. Então, é algo que nós temos que lidar. Não adianta a gente ficar sentado no meio-fio chorando. A gente tem que ver como lidar e como que as Escrituras nos ensinam a lidar com isso. Então, o nosso foco, o nosso direcionamento não tem que ser em nós mesmos, e sim em Cristo, em Deus, no Deus misericordioso, no Deus que deu seu Filho para morrer em cruz por nós. Precisamos ter consciência da nossa fraqueza, chegar no fim da linha, nos nossos recursos, para colocarmos nossa esperança em Deus. E isso se faz necessário para que nós possamos lembrar nossa total e absoluta dependência de Deus. A gente viu que tudo que a gente achava que era certo, inabalável, num estalar de dedos, o mundo virou de ponta cabeça, de cabeça para baixo. Pessoas estão presas em casa, algumas sendo demitidas, outras com dificuldade de trabalho. Nós fomos na igreja no domingo seguinte tivemos que fazer uma escola dominical mais curta, um culto curto, no outro a gente já não pôde mais e estamos nisso, já vai fazer um mês na próxima semana, e de uma hora para outra o mundo virou. Então, a nossa vã segurança, a nossa segurança nos nossos braços, na nossa força, ela é uma bobagem. A gente vê que a esperança mesmo ela tem que estar em Deus, que Ele é que sabe de todas as coisas. E que muitas vezes a gente esquece, por causa do conforto do nosso lar, dos nossos meios de acesso, das facilidades da vida moderna, a gente esquece que tudo isso depende de Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes, em uma de suas pregações, diz que se você está vivendo uma situação desesperadora, é um forte candidato ao milagre, e que o crente é indestrutível até cumprir o propósito de Deus na terra. E isso é verdade, isso deve nos trazer ânimo, porque se a gente vive uma situação ruim, como ele mesmo diz, a gente está propenso, a gente está lá como candidato, como é o termo que ele usa, para ver o milagre, para ver a ação de Deus na nossa vida. E que o crente é indestrutível até cumprir o propósito de Deus na terra. Nós não somos indestrutíveis até a nossa vontade, até cumprir o meu querer, não. A gente vai, enquanto não se cumprir o propósito de Deus aqui na terra, o propósito que Ele tem com as nossas vidas aqui na terra, aqui nós estaremos. Quando isso se cumprir, acabou, iremos para junto do Pai. O apóstolo Paulo, ele não pressupõe que suas tribulações foram enviadas por Deus, mas foram transformadas por Deus, que faz todas as coisas convergirem para o bem, conforme nos instrui Romanos 8:28, que a gente já vai ler. Eu só quero fazer um breve comentário. O Paulo, quando ele escreve essa carta, assim como nas outras também, em que ele conta das suas dificuldades, das suas perseguições, em nenhum momento ele põe a culpa em Deus. Em nenhum momento ele maldiz o seu dia, em nenhum momento há um lamento
embora ele reclame de dor, reclame de traição, de abandono, mas em nenhum momento ele joga isso para Deus. E sim, ele confia que Deus vai fazer isso, que vai fazer disso ele uma pessoa melhor e que isso é para a obra de Deus se cumprir. Então, dado esse comentário, a gente vai lá para Romanos 8, 28, que também é um dos versículos que nos garante a segurança e o conforto da salvação em Cristo. E lá em Romanos 28, o Espírito Santo nos diz que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, uma amplitude de coisas. Não é apenas as coisas boas, as coisas ruins. Se você também só tiver coisa boa, você acaba sendo um crente mimado, um crente fraco, que na primeira dificuldade você tropeça e questiona a Deus, abandona a fé. E não, Deus nos quer forte, Deus nos quer guerreiros e soldados, para que nós possamos fazer a grande obra que Ele nos mandou, que é a propagação do Evangelho. No final do versículo 11, Paulo conclui dizendo que confia nas orações dos cristãos de Corinto a seu favor. Podemos constatar que o natural é a oração e o sobrenatural é o poder de Deus que ressuscita os mortos. O contraste que Paulo nos traz aqui nesse versículo é a nossa ação com a ação de Deus. O que nos cabe? O que nós podemos fazer? O que nós devemos fazer? Orar, clamar a Deus, pedir a sua misericórdia para conosco e que a sua ação se cumpra em nossas vidas. E Ele vai agir de modo sobrenatural, porque Ele é o Deus que ressuscita os mortos. Ele vai agir conforme o seu poder infinito e a sua bondade e sabedoria. Deus nos atende ao seu tempo, à oração dos aflitos que têm o coração contrido, o coração humilde. O livro de Salmos é repleto de exemplos. Como, por exemplo, eu separei aqui para a gente o versículo 2 do capítulo 31, que diz que inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Então o salmista aqui, ele está depositando toda a sua esperança em Deus. Ele está depositando primeiro que Deus vai inclinar os seus ouvidos para ele, e vai atender o seu clamor de livrá-lo daquilo de uma forma rápida. E ele pede para que Deus seja a rocha dele, seja a casa forte, e que a salvação dele estará em Deus. A nossa oração faz com que nós, que somos imperfeitos, movamos a nossa vontade e atitudes conforme a vontade de Deus, que é perfeito. Então a oração, ela tem esse poder. A oração, ela é um meio de ação de Deus muitas vezes. Deus quer como o nosso pastor Vanderlei sempre fala, que nós somos mordomos de Deus. Às vezes essa mordomia, esse serviço, é para que nós oremos e a oração seja um meio de ação de Deus. Mas outra coisa também muito importante é que a oração sempre ela direciona o coração e a vontade do fiel para ser conforme a vontade de Deus. Ela nos muda, porque afinal de contas, nessa situação, quem é perfeito? Quem é onipresente? Quem é onipotente? É Deus. Então, se alguém tem que ser corrigido e alguém tem que mudar a direção, somos nós e não ele. E aí, a aplicação desse texto, a aplicação desses versículos que nós acabamos de ver e de tudo isso que nós estudamos. A aplicação para os nossos dias é que Paulo menciona a consolação antes da tribulação. E isso é algo que apenas um crente, um fiel a Deus, alguém que sabe o penhor, alguém que sabe o seu garantidor, alguém que conhece o Deus que serve, pode fazer. Sim, a promessa da consolação vem antes do fato da tribulação. Se amanhã formos atribulados, a consolação já estará nos esperando para entrar em ação, entenderam? Então, quando tem a tribulação, como a gente tem passado, esse cerceamento, essa coisa de a gente não poder nos ver na igreja por causa de uma gripe chinesa aí, uma coisa doida.
que ninguém sabe direito falar o que é. Mas antes disso, a gente tem que acreditar que a consolação ela já está pronta, porque Deus é perfeito. O plano dele tem início, meio e fim. Então essa consolação ela está nos esperando, ela está no estoque da graça, e o estoque da graça de Deus ele é infinito. Nessa mesma carta, no capítulo 7, versículo 6, Paulo diz que Deus consola os abatidos, como ele mesmo experimentou esse consolo várias e várias vezes. Ele diz também que essa consolação é eterna. Isso aí a gente vê lá em 2 Tessalonicenses 2,16. Como tudo que vem de Deus, nós podemos acrescentar. Nós somos finitos, a gente tem uma visão muito curta. Já Deus não. Deus ele é infinito, então a sua consolação também o é. Também é infinita, assim como a sua graça. Então o cuidado de Deus conosco também é dessa forma. Então esses são os pilares da nossa confiança. A gente pode lembrar também que Deus nos consola em todas, mas em todas mesmo, em todas as nossas tribulações. Não importa a sua origem, não importa a responsabilidade por ela. Até mesmo diante das tribulações que nós provocamos com os nossos pecados, Deus nos traz consolo, Ele nos fortalece e nos ajuda a sair dela. Mas também a gente não pode relaxar com isso e esquecer, porque no caso de uma tribulação causada pelo pecado, a consolação ela não tira as consequências desse pecado. Ela não nos exime das nossas más ações. A gente pode aqui ter um exemplo de Davi com Batseba. Davi, nós todos já conhecemos a história, ele perde o seu primeiro filho com Batseba. E aí qual foi a atitude de Davi quando a criança nasce bem doente? Ele ficou em jejum total, clamando a Deus, vários dias. A criança morreu, ninguém entendeu. Davi tomou banho, Davi comeu, e todos ficaram tontos sem saber porquê daquilo. Então o que Davi fala, fazendo uma paráfrase, é que o que ele podia fazer, ele fez. Agora ele tem que aceitar a vontade de Deus e aguardar na eternidade ver o filho dele. Então Davi confiou na providência de Deus para com esse filho morto. Ele confia que esse Deus, que esse filho está com o Pai, já está na glória eterna. E que o que ele podia fazer, ele fez, e que aquilo era uma consequência de seu pecado. Mas ele foi redimido. Porém, o reinado de Davi, a partir disso, ficou bem turbulento, como vocês sabem. Então, houve perdão real de Davi, mas ele colheu as consequências desse mau ato. Confiar em Deus é um exercício de fé, de aprendizagem e de entrega, ou seja, é renunciar a nós mesmos. E o Evangelho e Paulo também trata muito disso, do conflito que existe entre a carne e o espírito. Entre a carne, não o corpo, e sim a nossa vontade, o nosso egoísmo humano, a nossa vontade caída e pecadora que estava antes da salvação de Cristo em rebelião, mas como ainda não estamos em corpos glorificados, como ainda não ressuscitamos, estamos aqui nessa terra, nós ainda temos influência do pecado, uma pequena influência desse pecado original, desse pecado que nós herdamos. Então existe esse conflito. Então nós temos que lutar para isso, lutar para crer em Deus plenamente e renunciarmos a nós mesmos. Voltemos às palavras iniciais do apóstolo nessa carta, mas agora a gente vai ler novamente esse texto na tradução A Mensagem, que foi feita pelo pastor Eugene Peterson. Essa tradução ela é uma tradução boa para uma devocional. Para estudo eu até não recomendo, mas para devocional sim. Por quê? Porque trata-se de um texto que esse pastor fez para ajudar a filha dele, se eu não me engano, eu sei que foi uma criança, agora eu não lembro se é menino ou menina, na compreensão. E ele tem assim, ele exalta muito o lado poético. Então tem textos aqui que são lindos demais de se ler, por causa que ele ressalta a poesia. E esse texto também ficou muito bonito. Vamos ler? Todo louvor ao Deus e Pai de nosso Senhor,
Jesus, o Messias, Pai de toda misericórdia, Deus de toda cura e restauração. Ele está ao nosso lado quando passamos momentos difíceis e, antes que percebamos, Ele nos leva para o lado de alguém que também está sofrendo, para que possamos ajudar aquela pessoa assim como Ele nos ajudou. Muitas das situações que enfrentamos são consequências de seguirmos o Messias, mas os bons tempos de seu conforto restaurador compensam em muito o sofrimento. Os momentos difíceis que vocês são os momentos difíceis de vocês são os nossos momentos difíceis. Em vez de confiar em nossa força ou em nossa capacidade de nos salvar, somos forçados a confiar totalmente em Deus. Uma ideia nada má, considerando que Ele é o Deus que ressuscita os mortos. Vocês e suas orações são parte da operação de resgate em que a oração tem um papel fundamental. Então, fechando isso que a gente viu, esse breve estudo, porém profundo, a gente aprende algumas coisas, além dessa aplicação. Nós aprendemos que para o crente sempre vai ter tribulação, porque além de a gente viver num mundo caído, a partir do momento em que nós tivemos a nossa amizade restabelecida com Deus, nós temos inimizade com o mundo, aonde a gente vive. Por isso, muito que fala-se que o evangelho é louco, é por causa desse tipo de coisa. Então, nós passamos a ser sal numa terra em que ela nos vê como inimigo. Essas provações existem, mas antes mesmo dela existir, a graça já está pronta. Já está pronto o consolo e o refrigério. Mas isso também serve para nos fortalecer, é outra lição que nós aprendemos, e para que nós possamos fortalecer e cuidar de outros. Nós devemos uns aos outros o cuidado, a oração e o companheirismo em Cristo. Devemos amar uns aos outros em Cristo. Nós devemos confiar também plenamente nesse Deus que faz maravilhas, que mantém a nossa vida, que mantém todo esse mundo, esse planeta funcionando. Esse Deus que ressuscita mortos. Esse Deus que faz milagres e que cuida de nós em todos os momentos. Então, esse mesmo Deus, ele nos manda consolar, ele nos coloca em provações para que nós aprendamos com essas situações e possamos ajudar outros que estejam passando por essa mesma situação ou coisas parecidas. E que, no final das contas, nós ajudemos uns aos outros, tanto da forma física, no que nós pudermos ajudar, ali momentaneamente, como também numa oração constante. Então, ainda mais nesse momento, vamos orar um pelos outros, vamos orar pela liderança da igreja, pelos pastores, pelo pastor Vanderlei, pelo pastor Lélio, pelos pastores de todas as igrejas. Vamos orar para que os nossos irmãos tenham suas necessidades supridas, porque já está se estendendo muito essa quarentena. Vamos orar para que espiritualmente nós não fraquejemos. Vamos orar para também que fisicamente a gente não arrume outra doença, a gente não fique com consequências disso, por ficar muito dentro de casa. Vamos orar também para que Deus nos dê mente sadia, para a gente poder suportar isso que a gente está passando. E principalmente, vamos orar para que Ele tenha misericórdia e abrevie esses dias. Amém? Vamos orar agora. Grandioso Deus e eterno Pai, obrigado por essa oportunidade ímpar que nós temos de servir ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, Deus. Que tenhamos vivo em nossas mentes que, por maior que seja a provação, a consolação final supera ela, e em muito, Pai. Em muito ela supera, que isso seja uma verdade e que a gente consiga enxergar isso ainda que estando nesse mundo caído, Pai. Que a nossa esperança esteja em Ti, centralizada em Ti. Pai, tem misericórdia de nós, Pai. Pai, dê sabedoria aos pastores, ao pastor Vanderlei, ao pastor Lélio, aos pastores também de igrejas fiéis a Ti, Deus. Que em nome de Jesus também
o Senhor venha abreviar logo esses dias e que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, poder nos reunir em breve novamente para que nós possamos ceiar, para que nós possamos confraternizar com os nossos irmãos, Pai. Dá-nos, Pai, tudo que nós precisamos para nos manter. Dá-nos, Pai, esperança em Ti. Mantém nossa mente sadia, nosso espírito forte e confiante em Ti, Pai. Agora eu pego nesse momento e faço uma oração especial pelos agentes de saúde que estão trabalhando para combater isso, pelas forças de segurança, Deus, que também estão tendo um trabalho redobrado, pelas pessoas do transporte, serviços essenciais, Deus, pelos professores que nessa semana começaram com as aulas pela internet e a dificuldade é muita porque existem professores que não são tão dedicados e acaba sobrecarregando outros, e alunos também que mesmo que em sala de aula já são difíceis de aprender, de prestar atenção nessa plataforma. Eu não sei como está sendo, mas dá direcionamento e ânimo a eles e também capacitando os alunos, Pai. Abençoa-nos, Deus. Obrigado pela Tua palavra que nós podemos estudar nesses breves minutos. Obrigado, Senhor, pela inteligência que o Senhor nos deu e obrigado pelo Espírito Santo que foi deixado conosco para nos consolar e nos fazer entender as Escrituras. Em nome de Jesus, Pai, entregamos nas Tuas mãos as nossas lideranças políticas, Pai. Que a Tua verdade sempre sobressaia e que toda a obra do maligno que esteja envolvida nisso caia por terra, Pai. Entregamos esse momento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, é isso. O estudo de hoje foi breve, mas foi profundo. Ele tocou muito em mim, falou muito comigo, falou muito com o meu espírito, renovou meu ânimo. E vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente porque, como a gente estudou hoje, o consolo é muito maior do que a provação. Amém? Fiquem com Deus, leiam a Bíblia, aproveitem esse tempo para se dedicarem mais, para aprenderem mais de Deus e também leiam outras coisas, outros materiais. Deem um descanso à mente de vocês, ela precisa, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos nós e que em breve nós possamos estar juntos em nossas igrejas. E não esquecendo, eu estava pensando hoje, antes de encerrar, que a gente está tendo uma aprovação um pouco diferente. A gente está na semana da Páscoa, foi domingo de Ramos, e vamos fazer a diferença, vamos botar em prática o que a gente fala em todo musical de Páscoa, em todo culto de Páscoa, que a Páscoa não é chocolate, não é doce, não é aquilo, que a Páscoa é Jesus Cristo. Vamos viver isso, aproveitar essa calmaria forçada e trazer esse valor da Páscoa, do crucificado que morreu e verteu seu sangue em favor das suas ovelhas perdidas no mundo. Amém? Então, tchau, tchau, fiquem com Deus.